Fala galera, aqui é o Drake. E se depois de perder todas suas memórias, você se envolvesse em uma conspiração que pode iniciar o apocalipse, o que você faria para impedir tudo isso? Começamos em 2005, com dois meninos do Texas usando sua câmera para se divertir e gravar a festa que tá rolando na casa deles. E depois de registrarem vários momentos da comemoração, o estado em que eles moram acaba sofrendo um ataque nuclear. Isso obviamente marcou a história do país, já que passou a ser considerado como a Hiroshima americana. E conforme o tempo passa, vemos os impactos disso tudo, principalmente os políticos, já que agora, os Estados Unidos estão em crise por terem perdido acesso a grande parte do petróleo, já que os terroristas comprometeram isso também. Para piorar, o país também passa por problemas ambientais, e a essa altura do campeonato, os republicanos tomaram o país depois de vencerem as eleições, que aconteceram só na Califórnia. Outros detalhes que também têm causado caos são a criação de grupos neomarxistas, considerados terroristas, e a construção de várias cadeias. Mas o maior problema disso tudo, na verdade, é o escândalo sobre o sumiço do boxer Santaros. Em 2008, esse cara era um ator famoso ligado ao Partido Republicano, só que ele desapareceu sem deixar rastros, até ser encontrado com amnésia no deserto de Nevada, e o governo sabia que o homem tinha saído da Califórnia, mas o resto do caso acabou virando um mistério. Agora vemos o boxer acordando, e perto de onde ele estava, um soldado chamado Abilene lê a Bíblia, mas depois de dar uma lida no livro sagrado, o sacana faz uma cara de quem gosta do capeta. Depois, descobrimos que a esposa do boxer, a Madeline, que é filha do candidato à vice-presidência chamado Bob, não falou nada sobre o sumiço do seu marido, e a Southland tá em alerta pelo risco de ataques terroristas, porque faltam poucos dias para a comemoração da independência americana e dos 3 anos do ataque nuclear. E uma curiosidade é que a palavra Southland serve para se referir ao sul dos Estados Unidos, que é demarcado a partir da linha Mason-Dixon, ou seja, esse filme se passa nessa região, e também um pouco no oeste americano. Continuando com o filme, vemos que os republicanos criaram a US Ident, que é uma agência do governo que controla a internet e a televisão, ou seja, os governantes querem manipular a população por meio da informação. E essa equipe é controlada pelo Bob e pela esposa dele, a Nana, que estão abrindo uma sede dessa agência no sul do país, mas é claro que os trambiqueiros se passam de bons moços e escondem as suas reais intenções. Por outro lado, conhecemos a Krista, que tá fumando enquanto espera o boxer ir deitar com ela, e aí vemos um roteiro chamado O Poder, que foi escrito pelos dois. No dia seguinte, o Fortúnio tá assistindo televisão, e um dos canais tá mostrando o lançamento do Doomsday Scenario Interface. Aí é mostrado que os veículos militares americanos estavam ficando sem combustíveis. Isso fez com que o cientista renegado chamado Baron tivesse a ideia de criar uma máquina hidrelétrica que gera o Fluid Karma, uma forma de energia que consegue ativar qualquer equipamento remotamente. Aí ele e seus executivos estão explicando sobre esse projeto para a imprensa, mas o Fortúnio não tá nem aí e acaba indo parar no programa da Krista, o que nos faz descobrir que a loira é uma atriz de filmes relaxantes. Porém, ela agora também apresenta uma atração em que a mulher e os convidados discutem sobre os problemas da sociedade, e nessa edição a Krista tá acompanhada das suas colegas de profissão, que estão criticando a indústria em que trabalham. Só que a própria loira aparece já reclamando do fato do Fortúnio julgar ela pelo seu trabalho, mas a atriz garante que esse é o pensamento conservador dos colonizadores, que chegaram e acabaram com a sexualidade dos povos nativos da América. Mas esse papo é interrompido, porque o boxer aparece já cabreiro pela Krista ter mentido pra ele, e a resposta da loira é que ela só tá protegendo o seu ficante dos inimigos dele. Em seguida, conhecemos duas neomarxistas que estão guardando vários dedos decepados, e com as suas câmeras elas ficam de olho no Fortúnio, que além de cafetão, vende do pó de pirlim-pim-pim pra baixo. Nisso, ao verem a Krista e o boxer, as duas comentam que o escândalo político sobre o cara tem perturbado a política do país. Em seguida, conhecemos a Zora, que tá comprando cartuchos de festim, só que na hora de pagar, a mulher acaba oferecendo um cheque pro vendedor de armas, que nega na mesma hora. Mas no momento em que o babaca tenta destratar a Zora, ela simplesmente dá uma surra bem dada no sacana, que além de apanhar, acaba tomando um calote dela. Após isso, a Zora se encontra com os outros neomarxistas, que são o Dion e a Verônica, e o cara fala sobre uma substância narcótica que o governo tá testando em soldados. Já no banheiro, vemos o Ronald com um colete da polícia, e enquanto o cara se prepara pra agir, a Zora garante que as balas são só de festim. Porém, como o rapaz tá viajando com o fato do seu reflexo estar atrasado, o Dion pergunta o que a Verônica disse pro colega deles, e a moça comenta que só disse que ele bateu a cabeça no deserto e ficou com amnésia. Assim, o casal comenta sobre a parte da Verônica no plano, que será fingir ser baleada com a bolsa de sangue que a menina tá carregando na barriga. Aí a Zora tenta encorajar o Ronald a entrar em ação logo, porque o papel do cara vai ser se passar por um policial fascista. Nessa hora, o Ronald fica bem empolgado e sai do banheiro, apenas para a gente descobrir que a partir desse momento o cara vai se passar pelo seu irmão gêmeo, o Roland, que agora tá dopado. O plano dos neomarxistas é interrogar o policial para desmascarar a farsa da agência. Enquanto isso, o Ronald vai precisar se passar pelo seu irmão, e o Abilene analisa a ficha do policial, que tá bem em choque por estar fingindo ser um agente. Nisso ele finalmente toma coragem e fala com o Fortúnio, que cai na mentira que o Ronald conta sobre ter ficado com amnésia depois de bater a cabeça. Então descobrimos que o gêmeo tá ali porque o boxer quer estudar a vida de um policial. Afinal de contas, ele e a moça estão preparando um filme, em
que o ator vai ser o Jericho Kane, um policial com instintos sobrenaturais que vai investigar o aumento da criminalidade e descobrir que isso tá relacionado com o fato de que a rotação da Terra tá diminuindo e afetando a química do cérebro das pessoas. E no final da história, o Jericho vai ser ferido em um tiroteio e nos seus últimos suspiros vai contar pra personagem da Krista a verdade. Aí, a loira insiste que o seu papel deve ser o de uma astrofísica, mas o Boxer deixa claro que vai ser uma oceanógrafa. Ouvindo isso, o Fortúnio se esforça pra segurar a risada, enquanto o Ronald decide levar o Boxer pra conhecer o dia de um policial. E essa ideia do Boxer é bem inspirada em um papel do Arnold Schwarzenegger, que interpretou um policial envolvido em uma trama sobrenatural e que também se chamava Jericho Kane. Esse é um personagem do filme End of Days. Voltando pra história, o ator começa a perguntar pro Ronald como funciona a vida de um policial nas ruas, e quando o farsante começa a improvisar, ele se empolga e diz que os policiais ficam de marcação com as pessoas negras. Isso acaba deixando o John bem estressado, porque o cara tá escutando todo o papo, mas a Verônica acalma seu namorado, e como o Boxer também não achou legal, o Ronald deixa claro que é uma brincadeira. Daí, os colegas mandam um impostor perguntar ao Boxer sobre o que a esposa dele acha do seu marido estar com uma atriz de filmes relaxantes, porém o ator realmente não se lembra de nada, e reforça que nunca foi casado. Tanto que depois dessa pergunta, o cara fica meio estressado, já que ele quer falar sobre o filme dele. Aí o Boxer revela pro Ronald que a verdadeira história do filme dele é um recém-nascido que nunca fez cocô por conseguir processar energia de um jeito sobrenatural. Depois de ouvir essa pedrada digna de um Oscar, o farsante fala que também não vai ao banheiro há dias, enquanto o John e a Verônica debatem se faz sentido na Bíblia ou na ciência um bebê ficar tanto tempo sem fazer as suas necessidades. Em seguida, os dois param numa lanchonete. Nessa hora, o Ronald comenta sobre um sonho em que ele tá num labirinto de areia e sempre encontra o Boxer no final do percurso. Assim que descobre essa revelação, o ator pergunta se o impostor já sentiu que existem 1000 pessoas dentro de si, mas que são ligadas pela memória dele. E é claro que o Ronald concorda com essa maluquice. Aí o Boxer explica que é a mente dele que impede essas pessoas de brigarem, como se fosse um evangelho da memória. Quando o farsante começa a viajar nessa ideia, ele acaba sendo chamado por dois caras no bar. E enquanto ele fala com os sujeitos, o ator vê a Serpentine, que atrai o cara pra dentro da biblioteca, onde o Boxer conhece as comparsas do Baron, que elogiam o roteiro do The Power. Ao ver que elas estão com a sua criação, o homem se desespera e recupera o papel rapidamente. Nisso, as velhas explicam que o desmemoriado tá correto, e o mundo vai acabar da mesma forma que ele escreveu na sua história. Por outro lado, conhecemos o Kenny, que é um neomarxista infiltrado dentro da agência, e ele vai pegar o seu casaco com a sua colega chamada Starla. Então, o rapaz chega na base já alertando a Verônica e o Dion que as coisas podem acabar ficando feias. Assim, o líder do grupo manda o seu espião dar uma injeção no Roland quando ele acordar. Em paralelo, a Krista vai se encontrar com a Cindy para apresentar a ideia do seu novo programa relaxante chamado Now, e a mulher vê que é um projeto bem ambicioso, mas a morena logo nota que a loira tá meio desconfiada. Aí a atriz comenta que tá relaxando com uma pessoa bem importante. Enquanto isso, a Nana tá empenhada nas buscas pelo seu genro, já o Bob tá preocupado por estar parecendo um nerd com as roupas que a sua esposa arrumou. Daí, os dois discutem sobre os últimos acontecimentos, que foi o roubo de um SUV e o sumiço do Boxer. O desmemoriado foi visto em um vídeo gravado por um neomarxista e depois próximo à explosão de um carro, que acabou finalizando um homem. E depois dos noticiários falarem sobre os próximos passos dos republicanos e do Bob, a imprensa revela que os neomarxistas estão roubando polegares para manipular os votos das eleições através das digitais recolhidas. Na sequência, o político acaba vendo um CD da Krista, e eles acabam percebendo que um internauta chamado Garganta Profunda tá transmitindo as imagens do Boxer beijando a loira na internet. Só que como o sinal desse cara não pode ser rastreado, ele mesmo entra em contato. E é aí que descobrimos que na verdade o Garganta Profunda são as neomarxistas, que estão com a Krista. A ideia delas é chantagear o governo, já que a loira deu pra elas várias fitas dela relaxando com o Boxer. Por isso elas querem que o Bob apoie o Projeto 69 e dê $1 milhão, mas é claro que o corrupto nega e não coopera com as mulheres. Nessa hora a Krista fica perdida, já que só conhece uma forma de 69, ou seja, o 69. Mas é aí que descobrimos que esse é um projeto de lei que servirá como uma forma de diminuir o poder da agência no país. Aí a Nana tá acompanhando a propaganda sobre esse projeto, e depois ela muda pro canal da Krista, que tá discutindo se uma pílula do dia seguinte pode se tornar a pílula do dia anterior se a mulher viajar pra outro fuso horário. Em seguida, ela vê que a polícia tá combatendo manifestações neomarxistas. Nisso vemos que o Kenny tá discutindo no celular com alguma pessoa. O problema é que nessa hora descobrimos que o cara tá com uma escuta deixada pela Starla no seu casaco. Agora, a hacker consegue a localização do militante, e no momento em que a Nana escuta o Kenny dizendo que ela tinha mais era que cair de boca no picolé de carne, a política manda seus soldados entrarem, já finalizando todos os neomarxistas que estão no lugar. Ao ouvir a invasão, o Kenny acorda o Roland, que ainda tá muito louco pela substância que injetaram nele, só que mesmo assim o rapaz insiste que o policial precisa fugir pela janela. Mas depois que o coitado é solto, o Kenny acaba sendo finalizado. Pra piorar, o Roland mal consegue andar e ainda por cima fica encurralado, mas ao perder o equilíbrio, o policial consegue se safar depois de cair numa lixeira. Em paralelo, o John e a Verônica estão sendo maquiados
hackeados pelo Bing e o cara injeta uma substância no braço da garota. Nisso, a Zora pergunta o porquê de os dois estarem se disfarçando tanto. Acontece que eles são subcelebridades, e a Verônica explica que precisam se disfarçar por esse motivo. Aí, a babaca debocha da carreira de comediante da Zora, o que faz a mulher quase partir pra cima da loira. Um tempo depois, a neomarxista aciona o rádio do Ronald se passando pela central da polícia, informando uma ocorrência. E pra quem não sabe, o neomarxismo é uma adaptação das ideias do Karl Marx pros dias de hoje, ou seja, é basicamente uma ampliação do marxismo original, que focava mais na ideia da classe trabalhadora contra os donos do meio de produção. Voltando pra história, a dupla vai até o local, e lá encontra o Bart, que primeiro estranha o fato do seu colega estar tão longe do seu distrito, e depois também fica cabreiro com o fato do Boxer ter aparecido. Aí, pra tentar afastar o policial, o Ronald garante que não precisa de reforços, só que o velho insiste em acompanhar eles. Então descobrimos que o John e a Verônica estão encenando a parte deles no plano, que vai ser se passar por um casal recém-casado, tendo uma briga feia. E na hora em que o trio chega pra falar com os dois, a mulher fica bem agressiva e começa a protestar contra a polícia. O problema é que tudo sai do planejado na hora em que o Bart saca sua arma e mete bala nos dois. Tanto que a cada disparo, o Bing aciona a bomba de sangue que seria usada pra simular as finalizações. E pra piorar, o Bart toma a câmera do Boxer, que tá bem em choque. Depois, o veterano fala pro Ronald que ele não tá ali de verdade. E o farsante até pergunta qual é a sua verdadeira identidade, coisa que o psicopata também não responde. Daí, na hora de fugir, o impostor acaba encontrando o Boxer completamente atormentado, mas os dois acabam se separando. E por outro lado, a Starla usa a agência pra ver gravações do banheiro masculino. Isso é estranho até pros seus colegas, que reconhecem o vício da mulher, que além de tudo também é muito fã do Boxer. E a sua admiração é tão grande que ela conseguiu baixar o roteiro de The Power no site da Krista. Nisso, a maluca liga pro seu ídolo tratando ele como Jericho Kane. Na hora que o Boxer encarna o personagem, a hacker se passa como a doutora do filme, e pra manipular o coitado, ela diz que localizou uma fissura no espaço-tempo no deserto do Lago Mead. Mas a malandra finge estar sendo ouvida, e pra evitar que descubram o plano deles, ela passa um número de celular pro Boxer ligar, e é justamente o contato de um dos assessores do Bob. Por falar no diabo, o político tá assistindo dois carros relaxando depois de receberem a energia do Fluid Karma, e é isso que acontece quando você tenta assistir carros nos vídeos. Aí depois dessa maluquice apresentada pelo Baron, que discursa sobre o progresso da humanidade através do Fluid Karma, o assistente do Bob é contatado pelo Boxer, que tá muito doido por conta da mentira da Starla. Então, os velhos decidem se aproveitar disso pra atrair o coitado pra uma armadilha, e o coitado acaba caindo igual a um pato ao entrar no carro enviado pelos republicanos. Enquanto isso, a Nana descobre que os líderes dos neomarxistas foram finalizados, e agora o Ronald revela pros seus aliados que o Dion e a Verônica foram de arrasta, e por mais que a Zora se negue a acreditar, o farsante insiste nisso. Além dessa questão, o cara começa a pensar que a sua amiga na verdade sempre esteve mentindo pra ele sobre tudo. Aí o Bing decide ir embora pra não acabar sendo prejudicado nessa história, e na hora que o rapaz sai, a Zora consegue apagar o Ronald com uma substância no pescoço do coitado, que é deixado pra trás. Pra piorar, a sacana ainda finaliza o coitado do Bing sem dó. E depois dela sair por aí com os patins, vemos o Ronald acordando na lixeira e se surpreendendo com a luz que é liberada da sua mão. Depois dessa viagem, o cara anda pelas ruas até o carro do vendedor de armas. Aí o policial pede o celular do sujeito, que ignora o coitado. Mas com insistência, o Roland consegue pegar o aparelho emprestado pra fazer uma ligação. O azar é que o criminoso acaba reconhecendo o coitado, que é rendido e dopado mais uma vez. Nisso o canalha começa a sequestrar o coitado. E por outro lado, vemos as neomarxistas tentando negociar um acordo com os agentes do Boxer, que nem atendem elas. E a Krista pede pra elas pegarem leve com o ator. Um tempo depois, vemos o desmemoriado voltando pra casa, onde ele encontra e reconhece a Madeline. Mas a sua esposa tá pé da vida pelo seu esposo ter sumido por conta da amnésia. Após um tempo, enquanto a Nana ainda assiste ao programa da Krista, a Madeline fica furiosa ao ver um dos filmes relaxantes da amante do seu marido, o que faz ela mandar seus capachos buscarem a coitada. Assim, na hora em que todos se reúnem, a Dondoca começa a menosprezar a atriz, apenas pro Boxer deixar claro que a sua amante é uma empreendedora e apresentadora de alto nível. O problema é que a Madeline não tá nem aí, e a sacana faz a Krista admitir que gravou todas as suas intimidades com o ator, o que faz a Patricinha pedir pro Bob entregar o que a mulher quiser em troca das fitas. A questão é que o político sabe que a loira tá fechada com a garganta profunda, e por isso o velho se nega a negociar com terroristas. Porém, tanto o Baron como os outros que estão na sala incentivam o Bob a cooperar para evitar escândalos no ano de eleição. Ouvindo isso, a Madeline ainda diz que tá grávida do Boxer, e em seguida, quando é questionada se alguém envolveu ela nessa história, a loira diz que foi paga pelo Baron para ficar com o ator desmemoriado. Ao ser acusado, o cientista obviamente fica furioso, o que faz ele discutir com o Bob e ser acusado como financiador dos neomarxistas pela Madeline, que não esperava a carta na manga do velho, que afirma ter os exames comprovando que na verdade o pai do filho dela é o Brent. Acontece que o caso de família é interrompido quando as velhas avisam o Baron que o Takahashi aceitou os termos. Então, na hora que a Krista tá pra ir embora, o Boxer até tenta seguir ela, só que o cara hesita e deixa a loira ir. Porém, a Starla volta a ligar pro seu ídolo se passando como a personagem da história dele, e ela informa
que o cara deve ir pro pier de Santa Mônica pra continuar sua investigação. Aí, pra incentivar ele ainda mais, uma das velhas parceiras do Baron manda o cara ir pra lá antes que seja tarde demais. Em paralelo, o Baron manda um dos seus cientistas iniciar o plano Utopia 3, onde descobrimos que o Sacana tá fazendo testes de injetar o Fluid Karma no pescoço de soldados americanos no Iraque. Tanto que os noticiários mostram que o cientista maluco não tá sendo transparente sobre os seus estudos dessa substância, além dele agora estar vendendo ela pro Japão. Assim, vemos o primeiro-ministro Takahashi formalizando a compra da licença do Fluid Karma. Parte desse valor é um dedo do político, porém na hora do pagamento, a Serpentine não arranca um dedinho, e sim a mão inteira. É claro que o homem se enfurece com isso, já que foi uma quebra do contrato, mas o Baron garante que o contrato previa uma margem de erro de 15 centímetros, então o maníaco manda a sua capanga colocar a mão do coitado em uma placa. Por outro lado, vemos soldados levando um jovem chamado Martin até o encontro do Abilene. Nisso, o rapaz entrega um saco da verdinha pro soldado, que não se surpreende ao saber que o rapaz é fã dos filmes dele. Daí o moleque comenta que o pai dele foi o cirurgião plástico do Abilene, que afirma gostar muito do médico. E nessa parte, o Abilene fala que Fallujah foi complicado, ou seja, ele deve estar falando sobre a segunda batalha de Fallujah, que foi uma operação considerada como a maior e mais sangrenta batalha na guerra do Iraque. Então o cara conseguiu essa cicatriz lá. Voltando pro filme, o Abilene mostra pro rapaz uma pequena maleta com várias doses diferentes do Fluid Karma, porque ele é um vendedor clandestino dessas seringas, e cada uma delas causa um efeito diferente e melhor do que qualquer outra substância do mundo. Para provar seu ponto, o Abilene injeta em si mesmo um pouco e entrega o resto pro rapaz, e assim que o sujeito sai dali, o militar começa a viajar e cantar com direito a dançarinas, como se ele fosse interpretado por um cantor pop mundialmente conhecido. Enquanto isso, o Bart vai até a Zora para entregar as filmagens de tudo o que aconteceu mais cedo, e fica claro que são amantes, já que o velho tá doido para dar uma relaxada com a mulher. Em paralelo, vemos o Ronald finalmente acordando e vagando pelas ruas, até que no dia seguinte, ele impede o moleque que negociou com o Abilene de se finalizar, tanto que pega a arma dele e pede ajuda para encontrar o Roland. Aí, enquanto a Nana faz exercícios com os seus funcionários, descobrimos que um Mega Zeppelin chamado Jenny vai ser lançado usando a energia Fluid Karma. Mais tarde, a Krista vai até a Zora para conseguir um pouco da verdinha, só que ao entrar na casa da neomarxista, a loira vê uma fita escrito Boxer, e depois de sair dali, descobrimos que a atriz roubou ela. E ao se encontrar com uma das suas colegas, a Krista deixa claro que pretende lançar essa filmagem pro público, e assim afetar as eleições. Nisso, a sua parceira fala que elas podem usar o portal irrastreável dos neomarxistas, que é o Morte Dente. Com isso, as atrizes começam a colocar o plano em ação. Em seguida, a Cindy se encontra com o assistente do Bob, e a Morena se passa por Garganta Profunda para entregar as filmagens pro político, conforme o combinado. O Grisalho também questiona o que a mulher vai fazer com tanto dinheiro, e ela garante que vai ajudar mulheres no Oriente Médio. O problema é que o idiota tenta intimidar a Cindy ao falar que sabe o nome verdadeiro dela, apenas pra malandra usar um taser no saco do idiota, e deixar claro que possui filmagens ainda piores do Boxer. Após garantir que tá com ele nas mãos e que ainda vai cobrar mais caro pelo resto das gravações, a Cindy sai do bar e se encontra com uma das neomarxistas, que derruba um outro capanga do político facilmente. Um tempo depois, a Zora liga desesperada pra Cindy, já que ela percebeu que a Krista roubou a gravação do Boxer. Porém, como a militante não consegue nenhuma informação com a sua amiga, acaba decidindo agir por conta própria. Desse jeito, vemos a Nana agindo e mandando seus capangas atrás da Zora, do Bart e da Krista. Ao chegarem em Santa Mônica, a Krista vai até um bar onde há uma passagem neomarxista secreta, onde ela pode colocar a filmagem para ser postada. Porém, depois de achar o carro da atriz, a Zora chega ao bar onde as meninas estão. Acontece que a loira é mais esperta e pede ajuda para uns sujeitos no bar, que acabam partindo para cima do casal e começando uma confusão generalizada. Mas essa brecha não é suficiente para as atrizes fugirem, já que a Zora e o Bart conseguem perseguir elas. A questão é que depois da militante garantir que a Krista pegou a fita errada, o policial corrupto dispara pro alto para tentar controlar a situação, apenas para um dos atiradores de elite do local finalizar o imbecil, e em seguida também mandar a Zora de base. Enquanto isso, o Boxer tá enchendo a cara pelo pier, e a sua admiradora secreta persegue ele, até que os dois se encontram na praia. Lá a Starla faz todo um drama sobre o ator ser o único que pode salvar o mundo, já que é o Jericho Kane. Essa é a chance dela revelar que, para continuar a investigação, o Boxer vai precisar ir pro Zeppelin e invadir o quarto do Baron, porque lá há a resposta para um dos maiores mistérios disso tudo, que é o corpo encontrado no carro que explodiu na vez em que o desmemoriado esteve no deserto. Ouvindo isso, o Boxer pergunta se finalizou alguém, mas a Starla não fala mais nada por saber que estão sendo ouvidos. Aí a maluca deixa claro que quer provar o picolé de carne do seu ídolo, que obviamente fica sem graça com a situação. Porém, como ele parece meio desconfortável, a maluca garante que vai se finalizar se o Boxer não relaxar com ela, e na hora em que o coitado sugere que eles façam em um quarto, a Starla aponta a arma pra ele. Felizmente, o Abilene nota a presença do ator na praia. O atirador observa tudo e finaliza a maníaca antes dela fazer a cagada. Com o início do caos, o Boxer começa a fugir, até fazer contato com o Fortúnio, que passa a localização dele pro desmemoriado. Chegando lá, vemos o Sacana fechado com os mesmos caras que falaram com o Ronald antes, e
todos eles sempre foram capangas do Baron, que agora pegam o Boxer e dopam o coitado. Já a Nana acompanha tudo pelas câmeras e quase vomita depois de ver o que a Gandaia faz com o homem. Ao anoitecer, descobrimos que também haverá um concerto de música financiado por um político chamado Elliot, e para lidar com isso e com o Zeppelin, a imprensa comenta que vários neomarxistas estão agindo na cidade com as suas manifestações, e a Cindy e a sua parceira estão inclusas, tanto que a militante tá até se armando para agir. Depois descobrimos que a Krista e as suas amigas estão com o Baron, que entrega um pacote pra loira e garante que tudo vai dar certo. Nessa hora o Boxer acorda e a Madeline se aproxima dizendo que o ator falou enquanto dormia, e ela até questiona o significado das novas tatuagens do seu marido, que diz que há somente um caminho para acabar com o sofrimento. Após essa filosofada, os dois se beijam, e então descobrimos que a Cindy é aliada de um dos capangas do Baron, que posta as filmagens do caso do Boxer, sem que a agência consiga impedir. Então quando o ator e a Madeline chegam na festa, a Serpentine avisa ao Baron que o cara chegou. Desse jeito, um dos seguranças chama o Boxer para ir até a suíte Marks do cientista, e por mais que a sua esposa fique com medo, o desmemoriado garante que vai dar tudo certo. No meio do caminho, o Boxer pega uma pistola em um compartimento, e ao subir o elevador o cara é recebido pelo hacker apontando uma arma para ele, mas os dois logo entram em trégua. Em seguida, os assistentes do Baron explicam que o projeto chamado Sonho de Serpentina fez as marés reduzirem a aceleração do planeta, a ponto de causar várias anormalidades, ou seja, aconteceu a mesma coisa que o Boxer colocou no seu roteiro. Além disso, foi descoberta uma fissura no espaço-tempo, e para testar, os cientistas colocaram um macaco para cruzar ela, coisa que obviamente não dá certo. Na época, o Baron decidiu usar seus laços políticos para fazer um segundo teste com um astro de cinema. Assim, descobrimos que na época do seu sumiço, o Boxer atravessou a fissura e acabou viajando 69 minutos no passado, o que acabou fazendo ele entrar em conflito com a sua versão do passado. E uma curiosidade é que viajar para o futuro é teoricamente possível, e até acontece em uma escala bem pequena, como quando algo viaja bem rápido, tipo na velocidade da luz, ou quando fica perto de uma gravidade forte igual a de um buraco negro, já que nessas situações o tempo passa mais devagar para você do que para os outros. Só que viajar para o passado é um buraco mais embaixo, porque a física não nega a possibilidade, mas aí é preciso coisas meio sobrenaturais nunca vistas como buracos de minhoca estáveis, por exemplo. Voltando pro filme, essa informação prova que o ator de agora na verdade é o Boxer do futuro, sem contar que os cientistas guardam os restos mortais do Boxer do passado como um artefato, porque para eles, os dois são a maneira de entender o segredo da alma e da vida humana. E depois de toda essa loucura, o ator garante que não vai ser finalizado nessa história. Logo em seguida, todos estão na festa assistindo um show especial, e em seguida, a Nana liga pro Bob e seus assessores para avisar sobre as eleições, porque eles precisam agir agora se quiserem vencer. Nisso descobrimos que a mulher também tem um amante trabalhando com ela, só que tanto seu marido quanto seus assistentes notam que os neomarxistas se infiltraram na agência, e por isso eles precisam tirar a Nana de lá. Na sequência, o Boxer fala com a Serpentine, e por mais que a mulher se faça de difícil, o ator pressiona ela até a sacana contar o que realmente aconteceu no deserto. Desse jeito, é revelado que o Roland foi o responsável por levar o ator pra fissura naquele dia, e na hora em que os dois entraram nela, a Serpentine detonou o carro remotamente. Descobrir isso faz o Boxer notar que, na verdade, a chave de tudo é Roland, porque o Ronald não é seu irmão, e sim a sua duplicata. E se eles se encontrarem, o espaço-tempo vai colapsar. Daí, depois dessa péssima notícia, os dois se beijam. Aí, as manifestações continuam rolando, e o ator vai falar com os seus conhecidos sobre o que tá acontecendo, e sugere que comecem a evacuar todos dali, mas ninguém entende nada. O papo é interrompido quando a Krista e as suas amigas aparecem para uma apresentação de dança, formando um grupo chamado Dançarinas do Evangelho da Memória. Ao ver elas ali, o Boxer logo vira o par da atriz, e os dois concordam que tudo tinha que acabar assim, e não demora muito pra Madeline se juntar aos dois. Porém, as duas lamentam o fato do amor delas precisar ser finalizado em breve. Assim, os três começam a dançar juntos, até que o Boxer saca uma arma já mandando todos evacuarem o Zeppelin. Caso contrário, ele vai se finalizar. Mas o Baron deixa claro que ele não pode fazer isso, porque a missão deles é acabar com o capitalismo e destronar Deus. Em paralelo, vemos o Fortúnio e seus capangas invadindo o prédio da agência, onde eles já finalizam todos, inclusive a Nana. Por outro lado, o Ronald conversa com o Martin, que afirma quase ter se finalizado por ter sido convocado pro Iraque, e como ele não quer ir, achou que fazer isso seria bem mais fácil. Ao descobrir essa razão, o farsante comenta que serviu em Fallujah, mas não entra em detalhe com o rapaz, e manda continuar dirigindo até a fronteira com o México. Em seguida, o cara acha o Fluid Karma que o Abilene deu pro Martin. Nessa hora, descobrimos que os dois soldados se conheceram no passado, e que por ter cometido um fogo amigo acidental contra o Abilene, o Ronald nunca conseguiu ser o mesmo. Daí, o doido injeta a substância no seu pescoço. Essa dose faz o cara sentir o mesmo poder de antes, tanto que o impostor logo comenta que seu outro eu tá dentro de uma van de sorvete, só que eles param antes pro Martin sacar uma grana. Porém, como a sua conta tá bloqueada, o Ronald tem a brilhante ideia de guinchar o caixa eletrônico e arrancar ele da parede, coisa que dá certo e acaba atraindo várias pessoas pela rua, e elas aproveitam essa brecha pra revoltar. Já o Roland finalmente acorda, e na hora que o sequestrador dele se distrai com um policial, a van acaba capotando
sabotando por ter passado por cima do caixa eletrônico. Nessa hora, não só a polícia, como também os manifestantes chegam no lugar, e a Cindy tenta ligar para sua amiga neomarxista, que pra ela já tá exagerando na militância. Com o caos rolando, o Ronald vê o Roland, que se distrai e acaba sendo atingido, então o impostor e o Martin se aproximam para ajudar ele, e o farsante também é acertado. Em seguida, o rapaz pega um armamento pesado com o sujeito que dirigia a van e estava sequestrando um dos gêmeos. No momento em que os dois se encaram, os clones se cumprimentam e começam a colapsar o espaço-tempo, a ponto da van começar a voar. Assim, o Roland insiste pro Ronald deixar ele ir, tanto que ameaça finalizar o seu outro eu. Porém, como isso faria a van cair e acabar com os três, o caolho coloca a arma na própria cabeça. Agora, o Martin finalmente se aproxima do Zeppelin para realizar um disparo de RPG contra o transporte, que explode com todos dentro, e ao cumprir a sua missão, o jovem salta da van. Conforme a distorção no espaço-tempo aumenta, o Roland fala sobre Fajula e o seu fogo amigo acidental contra o Abilene, que tá muito preocupado com isso enquanto tá fritando na festa dele. Acontece que agora, o Ronald reconhece que isso já passou, e que eles não tiveram culpa, e quanto mais o Roland insiste em remoer o passado, mais o seu clone deixa claro que perdoa ele. No fim, vemos que o novo Messias era o Roland, o responsável pelo apocalipse. Fala galera, será que tinha outro jeito de evitar o apocalipse? Me contem aí nos comentários. E se você quer ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.